plena convicção que Deus quer falar conosco nessa noite. Nós vamos ler aqui João 6. Vamos nos basearmos naquilo que o Senhor vai falar conosco. E para termos uma compreensão um pouco mais clara, nós vamos ler a partir do verso 16 até o verso 37. João 6, verso 16 a 37. Todo mundo achou aí? Diga amém. Diz assim: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiram. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu. A partir daqui está o texto base que nós vamos falar nessa noite. A partir do verso 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crê naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Posso ouvir um amém? Agora você vai olhar para mim. Já vou te dar logo o tema para essa palavra. Para a multidão, pão, mas para os discípulos, uma missão. Você não entendeu, mas você vai entender no decorrer dessa palavra. Vou repetir o tema. Para a multidão, pão, mas para os discípulos, uma missão. Amém? Querido, há pessoas no decorrer da sua caminhada que elas, de modo algum, buscarão se aproximar de você. Pessoas vão passar pelo seu caminho, vão chegar até você, e muitas dessas pessoas, de modo algum, buscarão estabelecer um relacionamento com você, uma conexão com você.
Elas irão até onde você está porque elas simplesmente querem extrair algo de você, mas não querem estabelecer uma relação com você. Há pessoas que de modo algum buscarão ter um vínculo comigo, mas elas querem o que eu posso oferecer a elas. Mas elas não querem, de fato, ter uma aliança comigo. O mesmo vai acontecer com você. Pessoas vão se aproximar de você tentando extrair algo seu, mas elas de modo algum vão querer estabelecer uma conexão com você. Alguém aqui entende o que eu estou falando? Quantas pessoas já não se achegaram até você e receberam de você aquilo que elas desejavam e depois foram embora? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas aqui dentro do texto que nós lemos? Essas pessoas, querido, infelizmente, elas fazem parte da multidão. Elas não farão parte dos discípulos. E infelizmente, querido, alguns se contentarão em muitas vezes estar até no mesmo ambiente que você, mas elas nunca se preocuparão em estabelecer uma ligação com você. O ambiente que nós chamamos de igreja é um ambiente onde isso acontece com muita frequência, porque as pessoas vêm para um lugar como esse, ou vão para outros lugares como esse, e elas vão para lá para consumir, elas vão para lá para receber, elas vão para lá para extrair, e isso não é errado de todo, é errado apenas quando elas vão lá para fazer apenas isso. Isso é errado quando elas vão apenas para comer o pão que Jesus tem a oferecer e não para receber a missão que Jesus tem para oferecer. Então você tem que entender, assim como eu já entendi, e Jesus fez questão de falar comigo isso durante essa semana, porque o que eu estou dizendo aqui para você foi algo que Ele falou comigo no decorrer dessa semana. O Senhor falou para mim, claramente há pessoas que vão se contentar em estar no mesmo ambiente que você, mas nunca escolherão se ligar com você, se conectar com você, fazer conexões com você, ter vínculos com você, porque elas vão se contentar em apenas fazer parte da multidão e não se tornarem um discípulo de verdade. Aqui no texto, querido, nós vemos uma multidão indo até onde Jesus estava. Veja, a multidão foi para o mesmo ambiente onde os discípulos estavam. Está Jesus e os 12. Mas quem chega logo depois? A multidão. Ambos estão no mesmo ambiente que Jesus estava. Mas qual é a diferença dos discípulos para a multidão? A multidão se contenta em se manter distante. Os discípulos querem estar próximos, perto. A multidão, tendo o que comer, para eles é o suficiente. Então basta-lhes manter uma certa distância, contanto que eles tenham com que encher o estômago. Porque foi o que Jesus disse aqui, olha, em verdade eu vos digo, vocês não me buscam porque vocês viram sinais, vocês me buscam porque vocês comeram e se fartaram. E aí Jesus traz a advertência, olha, não trabalhem pela comida que vocês comeram, não me busquem, não venham até mim por aquilo que eu dou a vocês, por aquilo que eu proporciono vocês comerem, venham até mim por causa de um propósito maior. Agora, quem é que vai até Ele por causa de um propósito maior? É quem saiu da multidão e está se tornando um discípulo, irmão. Então a multidão, querido, ela se contenta em manter uma certa distância, sem se comprometer, e se contenta com o alimento que come uma vez ou outra, que é dado por Jesus na igreja do Senhor. Está repleta de pessoas assim, elas vêm para a igreja, culto após culto, e para elas está bom, elas não querem estabelecer um compromisso, elas não querem estabelecer uma ligação, uma relação, uma conexão. Para elas basta o quê? Basta vir 2 vezes na semana, comer o alimento que o pastor dá, e tá bom, eu vou embora para minha casa, e isso é o suficiente. Não, Jesus não te chamou para isso, querido. Você é chamado para se comprometer, irmão. Eu quero te dizer, querido, que ninguém aqui foi chamado para ficar no meio da multidão apenas.
Discípulos não são os que permanecem longe, mas os que se aproximam. Quem são os discípulos? É aqueles que ficam distantes? Não, os discípulos são aqueles que seguem os passos do seu Senhor, que vão nas mesmas pisadas que o seu Senhor. Lá em Apocalipse, eu já citei isso várias vezes, a Bíblia fala de um povo que seguiu o Cordeiro por onde quer que ele fosse. Então, para quem não se contenta em estar apenas no mesmo ambiente que Jesus, ele tem algo além do pão para dar, ele também tem propósito a oferecer. Se você, querido, se contentar em apenas estar aqui para comer um pão de quarta e domingo, é tudo que você vai ter. Agora, se você não se contenta em apenas vir para cá, eu quero te dar uma palavra: Jesus não tem só pão para te oferecer, ele tem um propósito para te oferecer. Veja, ele disse aqui no verso 27, eu vou reler ele: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Não trabalhe, ou seja, vá além de algo dessa vida, vá, querido, sabe, para um propósito, além de se alimentar e se satisfazer momentaneamente. Ou você está buscando o Senhor só por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele pode te oferecer para satisfazer a sua fome? Só que para nós recebermos um propósito eterno, querido, é preciso algo. Pergunta para mim: o que, pastor? Buscar Ele além do pão, buscar o que Ele pode oferecer como missão. Mas sabe quem é que busca Ele? É quem se aproxima dEle. Veja, a multidão sempre fica ali ao redor, enquanto Jesus vai ali falando, vai oferecendo. Muitas vezes eles comeram, por 2 vezes Jesus multiplicou pães e peixes, 2 vezes, eles comeram, mas quem de fato foi aquele ou aquelas que buscaram se aproximar dele, a ponto de ser tão íntimo, tão próximo, de não querer mais apenas o pão, não encher mais o seu estômago com pão e peixe, mas querer uma missão, um propósito, um objetivo na vida? Foram aqueles que de fato se aproximaram dele, não foram aqueles que permaneceram na periferia. Repito, querido, essa é a condição de muitos de nós dentro das igrejas. Eles não querem se aproximar para se comprometer. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido: a missão de Jesus vai exigir proximidade dele. Se você quer receber uma missão que vai durar para a vida eterna, você vai ter que se aproximar. Quem está me entendendo aqui? Missão não é dado para quem permanece longe, irmão. Nós impartimos o coração com quem tem conexão. Eu vou repetir isso: eu imparto o meu coração com quem eu tenho conexão. Jesus não é diferente. Sabe quando que Jesus vai revelar o coração dele para você? Quando você tiver conexão com ele. Só que tá bom para nós vir aqui quarta e domingo ouvirmos uma palavra, contanto que não estabeleçamos um compromisso. Eu estou confortável com isso. Nós não podemos estar confortáveis com isso. No coração de Jesus, querido, está a sua missão, mas é preciso conexão com Ele. Ontem eu li uma frase, pastor J.B. Carvalho, e ele dizia assim nessa frase: quando a pessoa quer ter intimidade com você sem compromisso, se chama defraudação. Preste atenção, olha para mim. Quem já ouviu falar dessa palavra defraudação? Já ouviu falar? Ela está na Bíblia e é pecado. Ele disse assim: quando a pessoa quer ter intimidade com você sem compromisso, isso se chama defraudação. Eu vou dizer para você o que é defraudação. Defraudação é quando alguém quer algo que você tem sem querer estabelecer um compromisso com você. Defraudação é quando a pessoa quer algo que você tem, mas ela não quer ter uma ligação com você, um relacionamento com você, uma intimidade com você, uma conexão com você. Paulo fala sobre isso em 1 Tessalonicenses 4:6, e quando ele fala sobre isso, ele está falando sobre relacionamento, intimidade, sobre vida sexual. Ele fala assim: ninguém defraude o seu irmão. Por quê? O que é defraudar o seu irmão? É você se abusar da intimidade dele, mas não querer ter um relacionamento com ele, um compromisso com ele. Assim estão muitos dentro da igreja.
Eles vêm para cá, mas eles não querem estabelecer um compromisso com o Senhor. Infelizmente esse é um retrato. Eles querem o que você pode oferecer, mas não querem intimidade com você. E o que tem de gente, querido, sanguessuga dentro das igrejas, está além da nossa contagem. Eu não quero ofender você, mas eu vou dizer isso. O que tem de gente sanguessuga dentro das igrejas, nós não conseguimos contar. Salomão diz em Provérbios 30:15 isso aqui, ó: 2 filhas têm a sanguessuga, dê, gritam elas. Conhece as filhas da sanguessuga? Me dá, eu quero, é meu, me dá. Você sabia, querido, que a sanguessuga é uma espécie de parasita externa? A sanguessuga é uma parasita externa, e olha o que ela faz, querido. Ela permanece no hospedeiro, enquanto aquele hospedeiro tem algo a oferecer para ela. Ela se alimenta de um hospedeiro, depois ela não permanece lá. Depois ela sai daquele hospedeiro e vai para outro hospedeiro. Vai fazer o quê? Vai chupar o sangue que ela tem. Vai extrair a vida que ela tem. A sanguessuga, ela extrai quando ela deveria também oferecer. Mas ela não oferece. Porque a natureza da sanguessuga é só extrair para si, é receber para si. Você não é chamado só para extrair, você é chamado também para suprir. Mas para você poder suprir, querido, você tem que ir além da periferia, você tem que se aproximar de Jesus. Você não pode ser alguém que se contenta só com o pão que Ele te dá, você tem que receber a missão que Ele tem para a sua vida. Porque é com a missão que você recebe dEle que você supre as pessoas. Veja, Jesus não deixou seus discípulos serem sanguessuga, irmão. Jesus não deixou os seus discípulos apenas extraírem algo dele. Vou beber água, espera aí. Eu vou repetir o que eu disse. Jesus não deixou seus discípulos apenas extrair algo dele. E tem como provar isso muito facilmente. Houve momentos onde Jesus enviou eles de 2 em 2 para repartir aquilo que haviam recebido. Espera aí, vocês estão recebendo de mim, agora vão e derramam sobre outras pessoas. Mas a multidão não quer derramar sobre ninguém, ela apenas quer se encher, ela quer para ela, é para ela, me dá. Que dia que vai fazer o culto para eu receber minha bênção? Que dia que vai fazer a campanha tal para eu receber minha bênção? Graças a Deus nós não fazemos isso, mas tem um monte de lugar que faz e ensina as pessoas apenas a extrair algo do Senhor. E Ele é rico e Ele dá para todos nós, só que não é só as mãos que Ele tem a oferecer, é o coração também. Mas veja, Jesus envia seus discípulos para repartirem o que receberam. Houve um momento em que Jesus mandou seus discípulos servirem a multidão. Jesus virou para eles e disse assim certa vez: deem vós mesmos de comer a eles. Jesus falou para os seus discípulos alimentarem a multidão. Aí viram para Jesus e falaram assim: Senhor, mas como é que a gente vai alimentar esse povo? Nós não temos alimento para eles tudo. Bastariam 100 denários para alimentar todo esse povo. E Jesus fala para eles: alimenta. Jesus não está criando sanguessugas. Jesus está chamando discípulos, preparando homens e mulheres para enviá-los. Agora, nós vemos pela palavra que muitos iam atrás de Jesus por aquilo que Ele oferecia e o abandonaram em determinado momento quando ouviram algo difícil de se aceitar. Preste atenção, olha para mim. Vou parar um pouco nesse ponto. Eu quero fazer uma distinção entre multidão e discípulo. E essa distinção, a linha é tão fina que até mesmo o discípulo pode acabar abandonando Jesus. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Aquela multidão que muitas vezes correu atrás de Jesus, o abandonou no momento em que ouviu aquilo que não queria, aquilo que não os agradou, aquilo que feriu os seus ouvidos. Essa mesma multidão que ia atrás de Jesus para comer o pão, comer o peixe, receber sei lá o quê,
virou as costas para Jesus quando ouviu aquilo que precisava ouvir. Eu quero te dar uma palavra: os verdadeiros discípulos de Jesus, por mais que seja dura a palavra que eles estão ouvindo, vão permanecer ao lado dele. Mas a multidão, querido, na hora que ouvirem aquilo que dói, eles vão virar as costas. Não é porque o pastor está falando, é porque é uma lei espiritual. Porque quem não quer, Jesus disse assim: olha, aquele que não é comigo, é contra mim. Quem comigo não se ajunta, vai fazer o quê? Vai espalhar. A multidão não quer se juntar, então vai chegar uma hora que eles vão ouvir algo de Jesus e eles vão acabar se espalhando. Mas veja, a multidão, quando ouve algo difícil de aceitar, escolhe abandonar Jesus. Querido, eu quero te dizer algo: não é fácil, mas não é mesmo, não é fácil estabelecer verdadeiras conexões sem que haja disposição do indivíduo com aquilo que ele vai ouvir. Você quer estabelecer uma conexão verdadeira com alguém? Esteja pronto para ouvir. Você nunca vai ser alguém íntimo meu, próximo de mim, estabelecer uma aliança, uma ligação comigo, se você não estiver pronto para ouvir o que eu tenho para te dizer. Porque senão, na hora que eu tiver que te falar as coisas, se você é alguém da multidão, eu vou falar e você não vai suportar, e você vai virar as costas para mim. E se você é incapaz de receber algo de mim, você também é incapaz de receber algo dele. Porque Jesus falou assim: se recebem a mim, receberão a vocês. Se recebem vocês, também receberão a mim. Você conhece aqui o texto de João 6, se você continuar lendo a história de João 6, você vai ver que Jesus começa a falar para eles que ele era o pão da vida, sou o pão vivo que desceu do céu, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Aí o que acontece? Se você continua lendo, lá no verso 68 e 69, olha o que diz lá, veja bem, Senhor, ó, preste atenção, porque ele faz essa declaração: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. O que a multidão e alguns dos discípulos fazem? Eles dizem assim: dura esta palavra, quem pode receber isso? Que coisa louca é isso aí que Jesus está falando, que negócio difícil, gente, como é que esse cara pode nos dar a sua carne para comer e o seu sangue para beber? Que maluquice é essa? Que discurso louco é esse? E aquela palavra fere os ouvidos daqueles ouvintes. E aí o texto diz que muitos discípulos não seguiam mais Jesus a partir daquele momento. Aí Jesus vira para os seus discípulos e pergunta o quê? Vocês querem fazer a mesma coisa que eles? Vocês querem me abandonar também? Irmão, vamos imaginar uma multidão, sei lá, 10 mil pessoas ao redor de Jesus, quando Jesus estava dizendo isso aqui. A Bíblia não fala quantas pessoas eram, só diz que tinha pessoas ouvindo Jesus, e ele faz essa declaração. A multidão ouve, fica perplexa com aquilo, e eles dizem: dura essa palavra, dura esse discurso, quem o pode suportar? Aí vira todo mundo as costas, sobra 12. Quantos? Cadê os 12 aqui? Não, sobra 11, porque um era filho do diabo. Judas depois o trairia. E aí então, querido, sobra esses, e Jesus faz a pergunta: vocês também vão me abandonar? E olha o que Pedro diz a partir do verso 68. Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Agora preste atenção no verso 69, irmão. Aqui está o segredo. Olha o que ele continua dizendo: e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Repete comigo: temos crido e conhecido. Preste atenção aqui. Perceba que a fé deles estava fundamentada no conhecimento de alguém. Por que eles estavam crendo que Jesus era o Filho de Deus, o Santo de Deus? Porque eles estavam conhecendo Jesus. A multidão não quer conhecer, a multidão só quer receber o que ele pode oferecer. Quem é que quer conhecer? É os que se aproximam dele. Então veja, ele diz: nós temos crido e conhecido, ou seja, a minha fé está sendo fundamentada no conhecimento de alguém. Ei, tem uma conexão para você estabelecer, mas você precisa conhecer. Veja,
Esse não é um conhecimento teórico, nem a distância, mas por proximidade, conexão. Os discípulos não fizeram uma faculdade à distância, não se formaram de longe, mas de perto. Hoje você pode fazer uma faculdade à distância e se formar, mas a formação que Deus tem para a sua vida não funciona de longe, tem que ser de perto. Porque senão, querido, nós vamos ser como Jó. Eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você tem que se aproximar. E veja, o apóstolo João vai dizer em uma de suas epístolas isso aqui, 1 João capítulo 1, a partir do verso 1. Porque, querido, é isso aqui que ele está esperando de nós, é isso aqui que vai diferenciar um discípulo da multidão, é isso aqui que vai diferenciar alguém que vai receber pão e alguém que vai receber missão. É o que está escrito aqui. João vai nos dizer, a partir do verso 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha o que diferencia a multidão de um discípulo: o que você vê, o que você ouve e o que você contempla. Quem são os discípulos? Aqueles que veem, aqueles que ouvem e aqueles que contemplam. Mas a multidão só quer comer o pão que ele pode oferecer. A multidão não quer estabelecer, não quer se aproximar para ver, ouvir e contemplar. Mas eu quero te dar uma palavra: esse não é você. Ainda bem que você reagiu. Agora note algo. João faz questão de frisar mais de uma vez o que vimos e ouvimos, e diz algo que faz de nós discípulos de verdade. Quem quer ser discípulo de verdade? Preste atenção, essas três coisas que eu disse, o que vimos e ouvimos, mas o que faz de mim e de você discípulos de verdade é o que contemplamos. Querido, discipulado se faz quando o vemos, quando o contemplamos. E quando nós o contemplamos, significa que nós estamos presenciando algo verdadeiro, e estamos sendo formados segundo aquilo que nós estamos presenciando. O que é contemplar a Deus? É você presenciar uma verdade, e segundo aquela verdade que você presenciou, você está se tornando aquilo. É o que Paulo disse em 2 Coríntios 3,18. Eu já li essa passagem várias vezes para vocês. Paulo diz aqui: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, fazemos o quê? Então quem é que se torna discípulo? É quem contempla. Porque quem contempla se torna a imagem dele, se parece com ele. Mas só contempla quem se aproxima, não é quem fica de longe, não é quem fica distante. Não é só quem come o pãozinho que ele oferece. O discípulo é aquele que está vendo ele. E Paulo continua dizendo: segundo a imagem que contemplamos, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Agora olha que interessante, João está dizendo que aquilo que viram, ouviram e contemplaram era para promover a comunhão entre eles. Posso te dar uma palavra? Nós precisamos estabelecer uma conexão entre nós verdadeira, não de palavras, mas de verdade. Nós precisamos estabelecer uma comunhão verdadeira entre nós. Mas sabe quando vai existir de verdade essa comunhão entre nós? Quando virmos, ouvirmos e contemplarmos. Porque é o que João está dizendo aqui: aquilo que vimos e ouvimos e contemplamos, essas coisas nós transmitimos a vocês. Para quê? Para que vocês possam ter comunhão conosco. Sabe quem são as pessoas que não se aproximam? Elas estão dentro da igreja, elas vão para a igreja, elas estão no mesmo ambiente que você, mas elas não se aproximam. É porque elas não têm contemplado. Porque quando você contempla, você quer ter comunhão com as pessoas. E a palavra comunhão, querido, está além da nossa rasa compreensão. Mas a comunhão gera conexão, unidade e propósito. Repita comigo: comunhão gera conexão, unidade e propósito. Nós temos que entender essas três coisas. Sabe, há algo, querido, que incomoda qualquer pastor. E aqui eu não vou falar só de mim, vou falar pelos pastores.
há algo que nos incomoda, é quando a gente vê parte do nosso povo querer andar sozinho. E isso incomoda qualquer pastor, quando ele vê parte do seu povo escolhendo andar sozinho. Como isso é difícil, querido. E às vezes não é falta de exemplo do pastor, porque veja, faltou exemplo em Jesus para as pessoas seguirem ele, mas as pessoas escolheram não segui-lo. Faltou exemplo em Paulo para as pessoas seguirem ele? Não, mas todos abandonaram Paulo. Então muitas vezes é a escolha das pessoas que estão no ambiente, é a escolha que elas fazem de não se aproximar. E isso é doloroso, querido, para qualquer pastor, quando ele vê parte do seu rebanho escolhendo andar sozinho. Não quer estabelecer conexão, não quer gerar um propósito, não quer estabelecer uma aliança. Sabe, nós temos que entender que nós somos chamados para fazer parte de um corpo que só funciona como deve ser se nós estivermos em conexão. Querido, posso te falar algo? A vida espiritual não funciona na teoria, ela só funciona na prática. Crente de teoria fica pelo meio do caminho. Crente apenas com o conhecimento da verdade, mas sem a prática dela, não subsiste, não permanece. E irmão, a nossa comunhão, ela só vai funcionar de fato quando nós buscarmos estabelecer a conexão uns com os outros, a sermos de verdade um com o outro. E querido, eu vou afirmar algo aqui agora para você, que é difícil de ouvir, assim como foi difícil para aqueles que ouviram Jesus. E o que eu vou afirmar aqui, querido, não é para afrontar você, mas é para te confrontar. Jesus não vai te isentar de palavras difíceis, irmão. E é preciso sabermos lidar com palavras difíceis. E o que eu vou dizer aqui para você, querido, eu sei que é difícil de se ouvir, mas se você está sozinho, você está por conta própria. Pastor, mas eu estou na igreja, mas se você não tem conexão com quem está do seu lado, você está por conta própria. É difícil de ouvir isso, sim ou não? Não diga que você está pelo Senhor, quando você não quer estabelecer uma conexão com o seu corpo. Ah, eu sou um com você, é verdade? Você é um com Ele? Mas se você não quer estabelecer conexão com o corpo dele, você é sozinho. Eu sou um. Ah, é? Eu quero ver se a conexão que você diz ser um, ela realmente funciona. Porque se você não tem conexão com essa pessoa, você está por conta própria. E essa conexão, querido, ela está além do que... Você consegue imaginar uma conexão? Imagina uma conexão. Uma conexão é tão complexo. São várias ligações, são várias coisas que ligam, que conectam, que nos junta, que faz de nós um só. A conexão está além do que imaginamos. Está ligado em sermos um, na nossa alma e no nosso espírito. Isso está conectado, é eu e você, sermos um de alma e espírito. Tem alguém aqui me entendendo? E se você acha um absurdo o que eu estou afirmando, que você deveria ler o que está escrito em Atos, capítulo 2, a partir do verso 42, eu vou provar para você, que conexão está ligado em sermos um de alma e espírito. Olha o que diz aqui: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Verso 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é conexão, é você estar ligado de alma e espírito com essa pessoa que está do seu lado, é sermos um de verdade, irmão. Aqui no texto não diz que tinha um caminhando para o lado e os demais estavam caminhando para outra direção. O texto diz que eles tinham tudo em comum.
Aqui no texto não diz que uns criam no que os apóstolos ensinavam e outros criam no que os religiosos da época ensinavam. Aqui diz que todos eles estavam sendo fundamentados no ensino dos apóstolos e profetas. Mas a multidão não quer ouvir o ensino dos apóstolos e profetas. Eles só querem comer aquilo que as mãos podem oferecer. Aí você vai falar: pastor, mas eu estou aqui, eu venho nos cultos. Queridos, se só isso nos conectasse, só vir para cá nos conectasse, então a maioria dos nossos problemas estariam resolvidos. Quem dera vir para cá nos cultos, resolvesse os nossos problemas, mas não resolve. Não é só se fazer presente, querido, é estar unido debaixo de um mesmo pensar, um mesmo falar e uma mesma atitude. Você consegue compreender isso, querido? Nós temos que estar no mesmo ambiente, com a mesma mente, com o mesmo falar, com a mesma atitude. Aonde está isso na Bíblia, pastor? Paulo fala em Filipenses 2, a partir do verso 1, eu vou ler para você. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Olha a conexão aqui. O mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Mas não, nós vimos para cá e é cada um por si, Deus por todos, e o resto que se lasque. É a sanguessuga, é o meu interesse e não o interesse do próximo. Querido, como eu posso estabelecer uma conexão com você se você escolhe permanecer distante? Um relacionamento, você já ouviu isso, é clichê, é uma via de mão dupla, sim ou não? Um relacionamento é uma via de mão dupla, e uma conexão se estabelece entre ambas as partes, é quando os dois querem. Não adianta só o pastor querer. Se só o pastor querer, o pastor vai ficar gritando aqui igual eu estou fazendo, e você vai ficar, desculpa a expressão, cagando e andando porque você está ouvindo. Agora veja, aqui ele diz, nós temos que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Aí olha o que ele continua dizendo: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Verso 4, cada um cuide não somente dos seus interesses. A sanguessuga aqui, é a sanguessuga que cuida só dos seus próprios interesses. Eu vou fazer o que me dá na telha e eu não estou nem aí para aquilo que o pastor vai falar. Você é sanguessuga. Você está interessado só naquilo que podem te dar. Mas veja, não cuide somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Agora olha que legal, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha a conexão aqui mais uma vez, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Paulo disse mais em 1 Coríntios 1,10, querido, eu estou te citando todas essas passagens, porque eu preciso ser bíblico, eu preciso fundamentar você na verdade, para te mostrar que conexão está em pensarmos, falarmos e temos o mesmo Espírito e agimos de uma mesma forma. Não é cada um por si, Deus por todos, não sou eu indo para cá e você indo para lá. Paulo disse: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Olha aqui a conexão mais uma vez, para que não haja divisão entre vocês. Por que nós estamos divididos? Porque não estamos estabelecendo conexão. E por que não estamos estabelecendo conexão? Porque a gente está se contentando de ser parte da multidão, porque a gente não está se aproximando para ser discípulo, porque discípulo, quando se aproxima de Jesus, tem comunhão com os outros discípulos. Para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Você consegue entender, querido? Isso fere a consciência de alguns. Vamos lá, me dá mais alguns minutos que eu vou terminar, eu juro, eu prometo, eu tenho que terminar. Isso fere a consciência de alguns, porque eles acreditam que pode ser a igreja sendo sozinhos. Você vai encontrar um monte de gente no seu caminho assim, que alguma vez ou outra vai dizer para você: não, esse negócio de igreja, deixa isso aí para lá, você é a igreja. Eu vou dizer peremptoriamente: que diabo é isso, pastor? Nem vou falar o que é.
Mas eu vou afirmar para você, vai encontrar um monte de gente no seu caminho dizendo que você não precisa de igreja, você não precisa congregar, você não precisa de comunhão, você não precisa de conexão, você não precisa de unidade, você não precisa dessas coisas, porque você é a igreja. Essas pessoas estão acreditando no ensino do diabo. O diabo perverteu a verdade na vida dessas pessoas. Irmão, qualquer pessoa, você pode fazer algo comigo? Você pode fazer? Você promete que você vai fazer? Da próxima vez que você ouvir alguém falando que você não precisa de igreja, que você sozinho é a igreja, você vai virar para essa pessoa e vai falar: eu te repreendo, Satanás. Porque a igreja é a unidade do corpo de Cristo. Igreja não é ser único, é ser um. Eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Enquanto eu e você estivermos vivendo apenas do modo que desejamos, não somos igreja. Igreja está conectada, está unida. Igreja vive, querido, uma simbiose, uma conexão, algo sobrenatural. Ela funciona. Se um adoece, o outro sente. Se um está distante, o outro percebe. Isso é igreja. Muitos frequentam esse ambiente, mas não querem funcionar com a igreja. Eu sou igreja, você é? Mas se você funciona sozinho, você não é igreja. Muitos estão num ambiente como esse, mas não querem funcionar com esse ambiente. Contanto que o pastor me deixe no meu cantinho, eu quero ficar quietinho, eu não quero compromisso, eu não quero me envolver, eu quero ficar no meu cantinho. Por quê? Porque eu já tive decepção. Eu quero te dar uma palavra: você vai continuar sendo decepcionado. Mas isso não vai mudar o fato de que você deve servir o corpo de Cristo, porque foi para isso que você foi chamado. Então eu quero dizer outra vez: você não é esse que vive sozinho, você é aquele que vive em comunhão, porque está escrito: quão bom e agradável é que os irmãos vivam. Você não é chamado para viver desconectado, mas ligado. Paulo disse em Efésios 4,16: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha aqui, crescimento e edificação está relacionado com cada parte funcionando. Se você não funciona, o que está do seu lado deixa de crescer, deixa de ser edificado. Se você escolhe viver distante, não se liga, não se une a um propósito, não só você deixa de crescer, mas você também deixa de edificar pessoas. E, sabe, querido, eu já vi pessoas afirmando com convicção que depois que saíram do ambiente da igreja, amadureceram mais. Outro engano de Satanás. E se você encontrar esse indivíduo no seu caminho, mete a mão na cabeça dele e expulsa, porque ele está endemoniado. No dia que você encontrar, me dá sua atenção, irmão, estou indo para o final. No dia que você encontrar alguém que disser assim para você: olha, eu melhorei, eu amadureci depois que eu saí da igreja. Mentira, ele está endemoniado, esse infeliz. Eu saí porque lá é um lugar de gente falsa. Eu cresci, eu evoluí como pessoa. Das duas, uma, querido: ou a palavra está mentindo, ou o indivíduo está se enganando com tal afirmação. Porque o que diz aqui em Efésios 4,16 é que o crescimento se dá pelo ajuste e unidade do corpo. Ninguém cresce fora do corpo, o crescimento está dentro do corpo. Então qualquer pessoa que disser para você que amadureceu depois que saiu da igreja é mentirosa, porque o texto diz aqui que o crescimento e a edificação se dá dentro do corpo. Quando o corpo é auxiliado pelas juntas, faz com que o mesmo cresça e se edifique. Está vendo a necessidade que eu e você temos de conexão, de proximidade com Jesus, de ligação com pessoas? Você tem que se conectar, não é só com Jesus, não, você tem que se conectar com pessoas. Agora, olha que interessante isso. Paulo fala aqui nesse texto de Efésios sobre crescimento e edificação. Repita essas duas palavras: crescimento e edificação.
Isso são coisas diferentes. Na verdade, o segundo se deriva do primeiro. Edificação do corpo é resultado do crescimento individual. Crescimento e edificação. Crescimento fala de você se desenvolver pessoalmente, e edificação fala do crescimento coletivo. Quando você cresce individualmente, você edifica o coletivo. Mas edificação não vai existir se nós nos mantivermos distantes, conformados. Ah não, tá bom, deixa eu quietinho aqui. O que Paulo está dizendo é que por estarmos unidos e ajustados, vamos amadurecendo pessoalmente, e esse amadurecimento contribui para a edificação do corpo de Cristo. Então essa balela de quem diz estar amadurecendo ao modo de Deus depois que decidiu andar sozinho, é uma falácia. Porque uma das coisas que acompanha a maturidade cristã é a consciência de propósito de unidade do corpo de Cristo. Se você está amadurecendo, você está se preocupando mais com o corpo de Cristo. Quem está se preocupando menos com o corpo de Cristo não está amadurecendo. A maturidade que vem de Deus vai fazer de mim e de você mais preocupados uns com os outros. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Se você está se preocupando cada vez mais consigo e menos com o outro, você não está amadurecendo. Se você e eu só fazemos o que queremos, o que nos dá na telha, não é maturidade que nós estamos desenvolvendo. Por isso é preciso entendermos que há uma conexão entre nós e que isso depende da nossa colaboração. Sabe qual é a minha função nesse lugar? Olha para mim. A minha função nesse lugar é ser junta. Você é o membro, mas eu sou a junta. A minha função nesse lugar, querido, é promover a unidade entre o corpo. Eu venho para cá para fazer o quê? Para falar para você o que você precisa ouvir, para você se ligar com essa pessoa. A minha função aqui é ser junta, querido. Conectar você com esse que está do seu lado. Claro, dentro das minhas limitações, porque quem nos une de fato é o Senhor. Mas eu aqui sou uma junta. Mas você, como membro consciente, só vai se ligar ao que essa junta está dizendo se você escolher por isso. Porque discípulo é quem escolhe andar perto de alguém. Por isso, querido, nesse ano, nesse novo ano, eu queria ver você mais próximo. Você consegue colocar um compromisso para si mesmo? Estar mais próximo? Próximo, querido, no sentido de você estar mais disposto. Alguém aqui entrou nesse novo ano com esse espírito, com esse novo ânimo de estar mais disposto, disponível. Sabe, disponível no sentido de participar, querido. Participar dos cultos, participar dos dias de oração, ao invés dos entretenimentos. Eu queria ver você mais disposto esse ano, mais disponível, falando consigo mesmo, não, eu vou fazer tudo que for possível, tiver ao meu alcance, mas eu não vou faltar dos cultos, eu vou fazer o possível, mas vou estar nas orações. Ser capaz de fazer isso, irmão. Mas nós estamos escolhendo, sabe o que? Muitas vezes o entretenimento. Eu quero ver você interessado, propondo ideias. Irmão, quem é que chega? Eu vou falar aqui para você, sabe quem chega em mim para dar algum tipo de ideia? Ninguém. Vocês ficam esperando a ideia vir de mim. Que dia que você vai começar a ter boas ideias? Ainda que eu diga assim, você já deve ter ouvido eu falar isso, né? Boas ideias não fazem o reino. Só que eu sei que Deus nos dá boas ideias. Eu sei que Deus pode nos dar boas ideias para que elas possam fazer a diferença. Eu queria ver você, querido, mais próximo esse ano, gerando boas ideias, porque você recebeu uma boa ideia do Senhor. Pastor, nós poderíamos fazer isso aqui, pastor. Pastor, eu queria propor, nós irmos em tal lugar, agir assim. Mas sabe por que não fazemos isso? Porque nós estamos escolhendo ficar na multidão, distantes, longe, sem querer estabelecer conexão. Você que consegue concordar nessa palavra comigo? Porque é hora de fazermos a diferença. Mas sozinhos e indispostos, não faremos nada além das nossas próprias vontades.
está na hora de fazer a diferença. Mas se você permanecer sozinho, indisposto, é somente a sua vontade que você vai fazer. Ninguém se ofende com o que eu vou dizer, mas eu desejo partir do meu coração. Não se ofenda com o que eu vou dizer. É o meu desejo de partir do meu coração com você. Mas fica difícil fazê-lo quando não há em quem confiar. Se eu não confio em você, como eu vou impartir meu coração com você? Com você não é diferente, que você faz a mesma coisa que as pessoas. Ou você confia as suas verdades em quem você não conhece, você não tem conexão mais. Você reparte, você empate o seu coração com quem você não confia? Bom, pelo menos assim deveria ser, né? Alguns são tolos e expõem coisas pessoais da sua vida em quem não confia. Aí depois ficam expostas e acham ruim. Ah lá, fulano falou de mim. Claro, você foi se expor em quem você não confiava. Sabe por que essas pessoas fazem isso? Porque elas querem estabelecer uma conexão com quem está ligado à cabeça, que é Cristo. Você tem que se ligar a pessoas que estão ligadas com Cristo. E se você se liga com quem não quer seguir a Cristo, você vai ser afetado com isso. Sabe, querido? Irmão, Deus sabe do desejo do meu coração, como eu tenho desejo de partir do meu coração. Mas como é que eu vou fazer isso se eu não posso confiar em vocês? Se eu não posso olhar para o indivíduo e falar assim, ó, esse aqui não está disposto a ir comigo. Não, esse aqui ele diz que eu posso contar com ele, mas quando eu preciso, tchau, Deus. Não, aquele ali, não, esse aqui é constante, é volátil. Não, esse aqui também não pode. Como eu vou impartir meu coração para pessoas assim? Como eu vou contar segredo para pessoas assim? Que são inconstantes em todos os seus caminhos. Inconstância é desconexão, porque quem está conectado está sendo firmado. Se você está se conectando com Jesus, você está se firmando nele. Jesus, que ele não forçou ninguém a seguir, mas Jesus colocou seus termos para seguir. Eu vou te dar uma palavra para terminar. Jesus não forçou ninguém a seguir, mas Jesus deixou claro os seus termos para quem quisesse seguir. Você está ciente dos termos de Jesus para poder segui-lo? Os termos de Jesus é unidade comigo, relacionamento comigo, conexão comigo, ligação com o meu propósito. É negar a si mesmo, é tomar a sua cruz e então vir e me seguir. Você e eu temos que estar conscientes disso. Seguir Jesus vai nos custar algo, assim como custou para os discípulos dele. E querido, a primeira coisa que custou para os discípulos de Jesus, sabe o que foi? Foi a confiança deles. Eu não me aproximo de pessoas, eu não me ligo com pessoas, porque eu não confio nas pessoas. Começa a confiar em Jesus, você vai começar a confiar em quem você precisa. Primeira coisa que os discípulos de Jesus tiveram que fazer: confiar em Cristo para seguir. Peraí, Pedro, Tiago e João abandonaram o seu trabalho para seguir Jesus. Tiveram que confiar que Cristo ia supri-los. Para você estabelecer conexões e gerar aliança, você vai ter que confiar em Jesus. Você vai ter que passar a confiar em pessoas. Irmão, de verdade, eu quero entregar meu coração para você, mas eu preciso confiar em você. Mas eu só vou conseguir confiar em você de duas formas: ou se você se fizer tal, ou se eu conseguir confiar em Jesus por você. Se liga com ele. Entenda quais são os termos que Jesus estabelece para termos conexão uns com os outros. Vai nos buscar alguma coisa, amém? E porque os discípulos confiaram no Senhor, o Senhor confiou seu coração a eles, confiou uma missão a eles. Quem está entendendo isso também está recebendo algo do coração de Jesus.
Confie no Senhor e Ele vai confiar o coração dele a você. Ele vai confiar a missão dele a você. Então a minha pergunta é: que espécie de seguidores nós estamos sendo? Que espécie de seguidores você somos? A multidão ou os discípulos que se aproximam? Depende de você, irmão. Porque quantas vezes você não está me ouvindo gritar aqui, irmão? Vem para perto. Irmão, se aproxima. Irmão, relacionamento. Irmão, perdoa. Ama. Dá outra face. Anda segundo a minha. Quantas vezes vocês não me ouviram falar isso? Mas depende de você se aproximar. Sabe, geralmente as pessoas elas se mantêm distantes. Sabe por quê? Porque é mais fácil para elas abandonar o barco quando não vier a eles. E muita gente escolhe não gerar conexão com outras pessoas, porque assim fica mais fácil eu abandonar o barco quando for preciso. Você conhece alguém assim? Talvez você já foi assim, talvez você já fez isso. A coisa ficou difícil, a tempestade veio. Opa, peraí, vou pular desse barco aqui, esse barco vai afundar, esse barco vai naufragar. Essas pessoas nunca vão se ligar a outras. Deixa eu te dizer uma coisa: quando a tempestade vem contra o barco, você não pode se esquecer que Jesus vem andando em direção ao barco e ele entra dentro do barco para acalmar a tempestade. E você sabe o que essas pessoas que pulam do barco perdem? Quando a tempestade vem, elas perdem a comunhão que Jesus estabelece dentro do barco e a comunhão com as suas outras. Porque é isso que acontece. Não pule do barco por causa de tempestade, fique no barco, Jesus vai entrar aí, você vai ter comunhão com ele, vai ter comunhão uns com os outros. E eu quero te dizer uma coisa que talvez você não saiba, mas é na adversidade que nascem os verdadeiros irmãos. É na adversidade que os verdadeiros amigos se manifestam. Salomão disse em Provérbios 17:17: o amigo é sempre leal e o irmão nasce na hora da dificuldade. Se aproxime no meio da adversidade, não pule do barco, porque é aí que nasce um irmão de verdade. Você descobre isso, querido, mas é estando conectado com pessoas e não desconectados delas. Quantas pessoas já vão pular para fora do barco nesse lugar? Ah, eu vou sair daqui porque é Deus. Irmão, eu já ouvi isso. Pasmo, eu vou te dizer, é a mais pura verdade. Eu já ouvi de pessoas dizerem assim: eu vou sair daquele lugar porque aquele lugar não vai dar nada. Pois elas vão quebrar a cara, não porque eu quero. Elas vão se arrepender porque esse lugar vai dar alguma coisa. Ah, eu vou sair de lá porque aquele barco está afundando. Mal sabe elas que Jesus vai entrar nesse barco e nós vamos ter comunhão com ele. E é dentro desse barco, sendo sacudido por essa tempestade, que nós vamos descobrir quem é quem. Porque é aí que a gente vai se abraçar, vai dar as mãos uns para os outros e vai dizer: irmão, eu sou um por você. Está difícil, tá, mas não está difícil só para você, não está difícil para mim também. Firme, forte, vamos avante. É assim que nós vamos conseguir superar as nossas dificuldades, irmão. Você é chamado para perto e não para longe, para ser um e não para ser único. Você é único na identidade, mas não pode ser único na unidade. Na identidade você é um só, mas na unidade você não pode ser único. Você tem que ser único. Aproxime-se, participe, contribua, seja relevante ao invés de crítico, seja um propositor ao invés de um opositor. A multidão se opõe a Jesus, mas os discípulos promovem algo com Jesus. Não esteja aqui dentro sendo um opositor, mas um propositor. Pastor, nós podíamos fazer tal coisa. Pastor, me veio essa ideia. Isso é um propositor, é alguém que promove algo que possa gerar bênção na vida das pessoas. Só que a igreja está cheia de pessoas que se opõem às coisas. Não, isso aí que o pastor está fazendo eu não concordo. Isso aí que o pastor está falando eu não concordo. Esse negócio não vai dar certo. Você não é um opositor, você é um propositor. Sabe, Paulo escreve a Timóteo, eu prometo que eu termino agora. Paulo escreve a Timóteo falando das características dos homens dos últimos dias. E Paulo vai falar aquilo que você sabe: vão ser arrogantes, soberbos, presunçosos, jactanciosos e tantas outras coisas. E aí Paulo cita dois caras chamados Janes e Jambres. Repete esse nome aí.
Alguém sabe quem eram esses dois caboclos? Esses dois caras eram dois magos lá no Egito, que resistiram a Moisés. E Paulo falou assim, que se levantariam homens no final dos tempos, com o mesmo espírito de Janes e Jambres, que resistiriam à verdade. Eles ouviriam algo, mas resistiriam àquilo. Aí Paulo vai falar o que eles fizeram. Eles resistiram a Moisés. Sabe o que Moisés estava fazendo lá no Egito? Moisés estava operando sinais, segundo Deus, e Janes e Jambres, que eram os magos, os feiticeiros, estavam operando outros sinais para se oporem ao que Moisés estava fazendo. Deixa eu te dizer algo, querido. Enquanto Deus está te mostrando algo por meio de alguém, você deve colaborar com isso e não se opor a isso. Porque quem se opõe ao que Deus está mostrando, ao que Deus está revelando e ao que Deus está fazendo, está debaixo do espírito de feitiçaria, ao espírito de Janes e Jambres, que está se opondo. Deus não te chamou para se opor àquilo que você está ouvindo, mas Ele chamou para colaborar com aquilo que você está ouvindo. Estava lá Moisés operando algo da parte de Deus de um lado, e os dois bonitos resistindo e se opondo a Moisés do outro lado. Assim também fizeram a multidão, se opondo a Jesus. Muitos que escolhem permanecer distantes é porque não concordam com o que ouvem e resistem à verdade. Se ao menos se aproximassem, poderiam entender melhor o que ouvem e poderiam ser mais úteis ao povo. Mas esse não é você. Eu declaro que esse não é você, porque você é alguém útil ao povo. É uma escolha permanecermos distantes ou nos aproximarmos. Discípulo não é aquele que vive na periferia, mas é aquele que escolhe estar próximo de Jesus e seguir as suas pisadas. Quem entendeu essa palavra? Você recebe ela. Proponha no seu coração ter uma conexão com quem está do seu lado, uma conexão com os seus líderes. Eu nunca vou poder repartir de fato aquilo que eu gostaria enquanto você se mantiver distante, porque um relacionamento é uma via de mão dupla. Não é só você recebendo de mim, sou eu também recebendo de você, porque você não é sanguessuga, irmão. Você é um promotor, um promovedor da obra de Deus. Você recebe? Fique em pé no seu lugar.